Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Então, bom dia a todos. No nosso último encontro, nós vimos aquela extraordinária confissão, né, do demônio, de porque ele odiava tanto o São João Maria Vianney, né? E podemos ver que ele disse, né, se houvesse 3 como tu sobre a terra, o meu reino teria sido destruído. Tu me arrancaste mais de 80.000 almas. Então, esse é o testemunho do demônio e a razão pelo ódio que ele tinha do padre Vianney, né? E agora nós passaremos aqui a uma parte que talvez seja uma parte desconhecida, né? Para quem conhece assim de relance a vida do padre Vianney, essa parte é um pouco desconhecida, né? Não, pelo menos pouco comentada, né? E o Henri Guéon intitula esse trecho a Grande Tentação, e é muito, muito curioso essa tentação que ele passa na vida, né? Nesta época, o padre Vianney já não teme mais o demônio, né? Domina-o do alto patamar da santidade, onde a graça o elevou. Mas o demônio nem sempre foi tão franco assim. Não devemos pensar que só com importunar e perseguir o pobre sacerdote já tivesse esgotado todos os seus meios. Não o deixa dormir, é verdade, e talvez consiga roubar-lhe assim um pouco da paz que é tão necessária a um profundo exame de consciência e a uma oração constante. Mas saberá calar-se se descobrir algum ponto no recolhimento interior do santo do qual possa tirar alguma vantagem. Essa característica do demônio é muito interessante. Ele é um grande observador, né, das fraquezas humanas, né? As mais mínimas fraquezas. E aí nós vamos ver como é que ele, mesmo num santo homem, né, como o padre Vianney, ele vai descobrir alguma coisinha, né? Não ignora que o padre Vianney é suficientemente escrupuloso para duvidar de si próprio. E de tempos em tempos deixa que duvide e lhe encoraja as dúvidas. O padre Vianney converte almas e mais almas. Mas que faz com a sua própria? Sempre inclinado sobre os pecadores, não seria bom que se inclinasse um pouco sobre si próprio? E se perguntasse a si próprio, severamente, se estava a seguir o verdadeiro caminho? E são dúvidas sutis, né? Sutis. Nunca tendo tempo para pensar na sua própria salvação, nem na maneira de prepará-la, não estaria ele descurando do seu primeiro dever, que era salvar-se a si próprio? Salvar-se, ser santo, é a mesma coisa? Não é, em resumo, ver a Deus?
E para vê-lo no céu, não é necessário preparar-se aqui na terra? E quando é que o padre Vianney havia de preparar-se? Dúvidas sutis, né? Que calavam fundo no coração do padre Vianney, né? Um santo, né? Esse é o calcanhar de Aquiles dessa consciência tão firme. Por aqui que hão de passar todos os sofismas da grande tentação. Veja que são perguntas induzidas, né, pelo próprio demônio na mente do padre Vianney, e elas são todas dúvidas muito razoáveis, né? Porque, claro, o demônio não ia tentar o padre Vianney com dúvidas idiotas, né? Isso não ia passar na cabeça do padre Vianney de considerar dúvidas idiotas, mas essas dúvidas são fundamentais. Essas dúvidas são absolutamente fundamentais para o padre Vianney e para qualquer um de nós, né? O pequeno João Maria, já antes dos 11 anos, pedia que Deus lhe desse, antes de qualquer outro bem, a solidão, a fim de poder meditar sobre as suas bondades e a sua glória, para avançar cada vez mais na sua amizade e na sua intimidade. Nascera contemplativo. Vocês lembram, né, da descrição da infância do padre Vianney, como ele se relacionava tão bem, né, com a sua própria solidão, né? Nunca chegou a retratar a sua oração de criança. Quanto mais crescia, mais desejava viver só. Ora, ei-lo jogado no turbilhão do trabalho, devorado pelas obras, pressionado pela multidão, sem nenhum tempo livre para poder perguntar-se se vive e age bem de acordo com vontade divina. Aqui a gente pode aproveitar muito, né, do que nós lemos na Alma de Todo Apostolado, né, durante a quaresma desse ano, né, e para imaginar o sofrimento do padre Vianney, né, em relação a essa vida contemplativa que era natural nele, né? Deus o colocou numa situação em que ele não podia dar vazão completa a essa tendência natural dele, né? E o quanto essa tendência natural é sedutora para um santo, né? Certo? Quem não acompanhou a nossa leitura da quaresma, né? Eu sugiro que olhe lá no podcast que eu criei, um especial para todas as nossas encontros sobre o livro extraordinário do Dom Chutar, né, A Alma de Todo Apostolado. São acho que mais de 30 encontros. Então, esse chamamento para a vida contemplativa era muito forte na alma do padre Vianney, né? Mal e mal consegue agarrar de passagem uns poucos minutos de silêncio interior entre dois exercícios, entre duas confissões, bem podemos dizer, entre duas portas. Raramente tem ocasião de encarar-se face a face e de recolher-se para poder receber do alto uma luz, umas palavras orientadoras, um conselho.
Deixo-no continuar assim, disse certo dia o diabo. O padre Vianney examina-se, interroga-se. Então o diabo estava gostando demais, né, dessa multidão de obras do padre Vianney e desse afastamento dele da vida contemplativa que ele tanto desejava, e é exatamente esse o ponto, né, o calcanhar de Aquiles que o demônio vai usar, né? Não é fácil discernir a origem dos sentimentos, das ideias, das razões que atravessam o espírito no silêncio. Entre dois motivos que nos damos a nós próprios, quem sabe se aquele que nos parece ser o melhor não é inspirado pelo egoísmo ou pelo inimigo da nossa salvação? Tu salvas as almas, mas tu te perdes. Esse é o sopro do demônio, né? Vai! Retira-te! Não esperes a véspera da morte para pôr o teu interior em ordem. Precisarás de muito tempo para chorar os teus pobres pecados. Apressa-te. É a voz do demônio, né, no ouvido do padre Vianney. Tanto quanto podemos julgar, o padre Vianney está sempre com Deus. É a Jesus Cristo que ele consola a todas as horas do dia e da noite, na pessoa de cada um desses peregrinos que se vão sucedendo, um após outro, diante do tribunal da penitência. Mas é Jesus visto como que através de um véu. O santo cura não há de encontrar a paz e a alegria senão naquela noite escura da alma, quando se elevar diante dele o rosto nu. Noite escura aqui está entre aspas, se refere a aquele conceito tão bem desenvolvido por São João da Cruz, né? Tu tem a impressão de que não está dando todas as provas e esgotando toda a medida do seu amor pelo seu Senhor, enquanto não gastar tudo o que lhe resta de forças, procurando-o sem descanso na intimidade da oração. Não devemos duvidar. Todos os seus atos são oração, mas ele sonha com um ato único, que seja uma única oração, o único necessário e suficiente em si mesmo, exclusivo e ininterrupto. É o que sonha todo contemplativo, né? O diabo sabe perfeitamente que a oração de um santo no deserto da trapa ou na prisão da cartucha tem mais poder sobre o coração de Deus que todas as obras exteriores e, portanto, maior eficácia para a conversão das almas. Mas só enxerga o resultado imediato, que seria a ruína da peregrinação em Ars. Como é que o padre Vianney haveria de desconfiar de uma inspiração tão legítima e tão claramente conforme às exigências do amor de Deus? Aí está, né? O demônio agora subiu de nível na tentação do padre Vianney. Ele não conseguiu vencer o padre em nenhuma das tentações, digamos assim, mais toscas que ele tentou, né? Então,
Agora ele ia tentar o Padre Vianney com uma tentação, digamos, que vai calar fundo na alma do Padre Vianney. Ele não vai conseguir distinguir, a princípio, que todas aquelas dúvidas que lhe assaltam têm origem demoníaca. Porque parece que não tem. Né? São todas tentações que parecem surgir do interior de um santo, né? Do interior de um santo. Lembra que eu li para vocês uma frase que eu não sei se eu vou achá-la agora, que eu pedi para vocês anotarem, né? Assim, achei aqui. Um homem não desconfia daquilo que lhe parece nascer de si próprio. Né? Mesmo que a gente, quer dizer, nós não sabemos a origem e parece que nasceu, essa coisa nasceu de dentro da gente, né? E essa aqui agora é uma tentação que tem toda a cara de ser uma aspiração legítima de uma alma escolhida. Esse é o grande poder que tem essa tentação. Ela não tem aparentemente a assinatura do maligno. É toda uma aspiração santa. É toda uma aspiração santa. É a aspiração de todo o grande místico católico de todos os tempos. Né? Há exemplos e mais exemplos e mais exemplos e mais exemplos. Né? É o mesmo impulso, né, que tem ou que tiveram todos os monges do deserto naquela extraordinário movimento, né, no início do cristianismo, daqueles homens das cidades, né, largando tudo e indo para o deserto. É o impulso que tem todo monge, né, contemplativo, que vai se dedicar a vida à oração, né, dos monges, que ele fala aqui, né, da trapa, da cartucha. Então, poxa, como distinguir que isso venha do demônio, né? Então, ele toma a decisão. Em 1827, vai visitar o seu bispo para pedir a sua substituição. Isso bem antes, veja, como ele está descrevendo um fenômeno que aconteceu algumas vezes, né? 1827 é bem antes de Ars se tornar aquele centro mundial de radiação da fé. Né? O bispo oferece-lhe a paróquia de Farense, e o sacerdote não ousa confessar-lhe que é ao claustro que aspira. Deixa-se ficar em Ars. Mas o seu espírito viaja todas as noites. Está na trapa ou na cartucha. Busca um recanto para chorar a pobre vida e fazer penitência pelos seus pecados. Essa é a aspiração dele, né? Logo a tentação se tornará mais forte. Já não esconderá de ninguém esse seu desejo ardente. Espalha-se o rumor. O bispo faz ouvidos moucos. Então ele já começa a comentar, né, com os paroquianos, com as pessoas mais próximas. Né? O bom Deus me concede quase tudo o que lhe peço, diz o pároco a Catarina Lassagne, exceto quando rezo por mim. Esta lhe responde, vivamente: é que pedis ao bom Deus para retirar-vos de Ars,
e o bom Deus não o quer. Enfim, já sem poder suportar mais a pressão, aproveita uma noite muito escura e por volta das 2 da manhã sai às escondidas da casa paroquial, da aldeia e se lança a caminho. Então aqui o padre Vianney está fugindo, gente. Tá certo? Está fugindo. Está fugindo da paróquia. Ele deve ter, enfim, planejado um pouco isso, né? Qual era o seu plano? Ele próprio o ignora. Chega ao cruzeiro de Combe. Terá sido essa cruz o que o fez parar? Então tinha uma cruz lá. Pergunta-se de repente se está fazendo a vontade de Deus ao fugir. Volta tão rapidamente quanto partiu e retoma imediatamente o seu jugo. Tudo foi brusco e breve, como uma explosão de paixão. Imaginamos o desapontamento do diabo, que devia estar a segui-lo com passos de gato, rindo e esfregando as mãos. Essa primeira tentativa de fuga deu-se por volta de 1840. Então veja bem que coisa interessante, né? A primeira tentativa, quando ele foi falar com o bispo, ocorreu em 1827. 13 anos depois, ele provavelmente, nesses 13 anos, né, com essa angústia interior, e sabendo que o bispo não ia ouvi-lo, e agora a Arnes já estava, enfim, famosa, né, no mundo inteiro, quantidade de peregrinos absurda, ele nem mais pede o bispo, ele foge, simplesmente. Mas aí volta. Ainda por cima, fica doente. Havia já alguns anos que sofria umas nevralgias terríveis e de dores nas entranhas. Na tarde de 3 de maio de 1843, desmaia durante a oração. Transportam-no para a casa paroquial, onde o médico diagnostica uma pleuropneumonia que, num corpo mal alimentado, mal alimentado, esgotado e próximo dos 60, não permitia alimentar nenhuma esperança. O coração começava a fraquejar. Mas o padre Vianney queria viver. Ouvia, segundo afirmou, os demônios soltarem gritos de triunfo ao redor do seu leito. Desta vez, nós o temos. Então permitiu que o cuidassem. Os peregrinos, sem saber como ocupar o tempo, vagueavam pela igreja e pelo vilarejo. Recusavam-se obstinadamente a confessar com qualquer outro sacerdote ou com o suplente que o bispo enviara. Traziam ao santo, no seu leito, cestas cheias de imagens e de medalhas que ele abençoava chorando. Os mais fervorosos não saíam da capela de Santa Filomena, renovando continuamente as velas, multiplicando as súplicas. A voz do povo, a cristandade sofredora, pedia ao céu um milagre. No dia 11 de maio, tocou o sino. Então, 11 de maio são 8 dias depois dele ter desmaiado, né?
O pároco de Jaçã administrava os últimos sacramentos ao padre Vianney. Num instante, a escada, o pequeno pátio e todos os arredores da casa foram invadidos pela multidão. Logo souberam que o santo se pusera nas mãos de Santa Filomena e prometera mandar celebrar 100 missas em sua honra e acender um grande cio diante da sua imagem. Logo a seguir desmaiou. Pensavam que era o fim. O médico, que lhe tomava constantemente o pulso, disse a meia voz: não dura mais de 30 minutos. O padre Vianney, que o ouviu, pensou: temos o próprio relato acerca desse fato. Então, esse pensamento foi relatado, né? Por ele, né? Meu Deus, então terei de aparecer diante de vós com as mãos vazias? Invocou perdidamente a rainha dos anjos e a sua pequena santa. Abriu os olhos e falou. No dia seguinte, de manhãzinha, como ainda continuasse vivo, celebrou-se a primeira das 100 missas em honra de Santa Filomena que ele havia prometido. Podemos imaginar o fervor desesperado dos paroquianos, dos peregrinos, de todos os fervorosos admiradores do santo. Durante essa missa, no paroxismo da febre, o padre Vianney pareceu acalmar-se subitamente. Pertinã, o professor da escola, que velava a seu lado, viu os seus olhos fixarem-se num determinado lugar. Parecia sorrir a alguém. Uma grande felicidade se desenhou nos seus traços, no rosto, né, do padre Vianney. Pronunciou diversas vezes, muito suavemente, o nome de Filomena. Depois que saiu do êxtase, disse ao professor, que estava do seu lado, né? Meu amigo, estou curado. Quando os fiéis saíram da igreja, o milagre já se havia consumado. 16 dias depois, o padre Vianney saía do seu quarto para celebrar a missa na igreja. Então, temos aí um período de um mês e pouco, né? E a Santa Filomena, né, agindo pelo bem do padre Vianney. Claro, provavelmente Santa Filomena teria aparecido, né, ao padre Vianney, ele informado, né, da sua cura próxima, né? Esta cura milagrosa, porém, que ele implorava a Deus, a fim de ter o tempo necessário para se preparar para comparecer diante dele, interpretou-a como um sinal manifestamente favorável à sua vocação de solitário. Veja bem. Então, essa ideia do padre de ir para a solidão não o tinha ainda abandonado, né? E agora, além de toda a sedução interna, né, para a solidão,
tinha um milagre feito pela sua santinha que para ele comprovava mais ainda, não é? Essa sua vontade, esse seu desejo, né? Veja a força que isso exercia, né? Na alma do padre, né? Ele falou, bom, agora com esse milagre eu estou absolutamente certo de que eu devo ir, então, abandonar a Arnes, né? Não é à toa que o Henri Guéon chama isso de a grande tentação, né? Concedeu-se o tempo necessário para se refazer e aceitou 2 refeições sérias por dia, com carne e 1/4 de copo de um velho vinho Bordeaux ao almoço. Nem mesmo descartou o conselho do médico, que lhe recomendava uma mudança de ares. Então ele estava querendo realmente melhorar. Para ir para a solidão, né? Aliás, o próprio bispo insistia com ele em que repousasse e já tinha nomeado o padre Raymond para tomar conta da paróquia. Nosso velho conhecido padre Raymond, né? Escreveu a seu irmão pedindo-lhe que preparasse um quarto na casa paterna em Dardilly. Esperava ficar por lá até receber do bispo a nomeação para um lugarejo pequeno, onde pudesse dispor de bastante tempo para orar. Estranha ilusão. Aonde quer que fosse, os peregrinos lá iriam procurá-lo. A sua incrível humildade não concebia que as pessoas fossem a Arnes por causa do pároco. Os seus paroquianos, não estavam particularmente preocupados, mas temiam alguma teimosia súbita. Por isso, como da primeira vez, tomou a precaução de partir de noite, né? Mas não conseguiu vencer a tentação de ir-se embora sem se despedir da Providência, o orfanato que ele fundou, né? Então ele foi lá se despedir. Lá choraram e gritaram, e a notícia se espalhou. Às 10 da noite, a vila inteira estava de pé à sua espera. A fim de evitar a porta dianteira, o padre Vianney saiu pela sebe que isolava o seu pátio. Foi visto. Alcançaram-no. Suplicaram-lhe que ficasse. O mestre-escola conseguiu pegá-lo para lá de Formant, no meio dos campos, e acabou acompanhando-o durante todo o trajeto, pois não conseguia dobrá-lo. 2 terços seguidos, 7 horas de marcha, e o pároco chegava à velha casa de seus pais. Só teve uma noite de tranquilidade. No dia seguinte, uma quinta-feira, o conde de Garret apresentou-se pessoalmente em Dardilly. Não foi recebido. O bispo fez saber, com urgência, que sob nenhum pretexto permitia ao padre Vianney instalar-se fora da diocese de Belley. Na sexta-feira, todos os peregrinos de Ars abateram-se sobre a nova residência a fim de serem ouvidos e absolvidos. Ars não era mais em Ars.
Então, Ars tinha mudado para Dardili. O que podia fazer o pobre sacerdote? Pedir licenças ministeriais ao bispo de Lyon e continuar a confessar como antes. Então ele já estava em outra diocese, né? Tá certo? E como ele estava em outra diocese, ele tinha que pedir então ao outro bispo, né, a permissão para ministrar os sacramentos, né? Então foi o que ele fez. No sábado, recebeu uma delegação de 23 pessoas jovens da sua paróquia. Começou a duvidar de que a vontade de Deus coincidisse com a sua. Prometeu ir a Beaumont para pedir Nossa Senhora que o iluminasse. Na segunda-feira, então veja, isso é de quinta-feira, final de semana, segunda-feira. Na segunda-feira, enfim, de manhãzinha cedo, conduzido pelo seu irmão Francisco, a quem todo esse barulho incomodava e deixava inquieto quanto ao futuro, João Maria deixou o lar paterno, que nunca mais havia de rever. Encontrou-se com o seu coadjutor, o padre Raymond, que se comprometera a levá-lo a Notre-Dame de Beaumont, a 20 milhas de lá, no coração dos Dombas. Mal chegou e celebrou a sua missa. Mal chegou e celebrou sua missa, declarou: Deus não me quer aqui. Voltemos para Ars. Chorando e rezando, viajando de carro de Beaumont a Ambérieu e a pé de Ambérieu a Ars, não pronunciou uma só palavra. Reviu o seu campanário, os sinos tocavam, a paróquia em peso o aguardava, até mesmo os que trabalhavam na colheita do trigo, que tinham abandonado o trabalho. Então, tudo estava perdido? Disse. Pois bem, tudo foi recuperado. Não vos deixarei mais, meus filhos. Então, são palavras do padre Vianney, né? Fez diversas vezes a volta em toda a praça. Soluçava de alegria. As suas mãos tremiam ao abençoar. Prometeu não mais partir. Durante 10 anos, manteve a sua palavra. Após alguns dias de calma, então vai haver um outro problema aí, né? Após alguns dias de calma, ao ver a enchente de peregrinos que assediavam o seu confessionário, pronunciou estas palavras, cheia de ingenuidade. Que teria acontecido com tantos pobres pecadores? Não teria pensado nisso antes? A tentação de fugir seria tão forte que o levava a esquecer os seus deveres? Tudo é contraditório num santo. Essa também é uma das coisas que a gente deve guardar. Para a gente nunca esquecer essa frase. Tudo é contraditório num santo. Tá certo? Essa frase me lembra
um estudo que o Gustavo Corsão fez sobre Santa Catarina de Sena. Vocês certamente encontrarão na internet, se vocês colocarem Santa Catarina de Sena, Gustavo Corsão. E nesse estudo, que ficou incompleto, que eu acho que ia ter mais uma parte desse estudo que acabou não sendo publicado, o Gustavo Corsão chama a atenção da gente sobre as contradições de um santo. O porquê disso, né? Usando como exemplo, obviamente, a Santa Catarina de Sena, né? A grande santa do cisma do Ocidente, né? Do cisma do do cisma do Ocidente e do papado de Avignon, né? Uma fase terrível da igreja. Mas eu sugiro que vocês leiam, né, esse estudo do Corsão. É um texto, é uma espécie de ensaio, né, um texto mais longo, não é só um artigo de jornal, né, que ele escrevia tão bem, né. Então, tudo é contraditório num santo. Não podemos conceber o drama que lhe rasga a alma. O santo teme roubar de Deus o que dá ao próximo e teme privar o próximo do que dá a Deus. Na verdade, porém, quando dá a um, dá ao outro e vice-versa. Então, o Henri Guéon tenta expressar, né, o que preocupa, né, o santo na sua vida misturada, né, de obras e de contemplação, né. É uma espécie de negócio, né, que ele imagina fazer, né. Quando ele está se dando ao próximo, ele se lamenta de que ele está roubando aquele tempo de Deus, né? E quando ele se dá a Deus, ele se lamenta do tempo que ele não se dá ao próximo, né? Essa é segundo o Guéon, é a grande contradição aqui, né? A oração ou as obras? As obras ou a oração? Essa dicotomia entre obra e oração é que é muito abordada pelo Dom Chutar no livro, né? A Alma de Todo Apostolado. Até ao último dia da sua vida, será esse o dilema que angustiará o santo cura d'Ars. Deus responde, é claro, às obras na oração, ou a oração nas obras. Que ele fazia tão bem, né? Que ele fazia tão bem. Mas cuida também de que essa resposta luminosa não traga a paz a seu eleito. Ou seja, intelectualmente, o santo sabe disso. Não é? O Cura d'Ars sabia disso.
Padre Vianney sabia disso, né? Mas esse conhecimento intelectual, né, não o tranquilizava, não aquietava o seu coração, né? Porque Deus quer isso também, né? Essa desgraça, que é uma graça, leva-o mais longe do que poderia fazê-lo a tendência lógica da sua vocação aparente. Então, por que Deus não dá a paz de espírito, né, a um padre como o Padre Vianney, santo, que pratica perfeitamente, né, as obras na oração e a oração nas obras? Por que Deus não dá a paz de espírito a esse pobre sacerdote, né? Justamente, né, para que ele vá mais longe, para que esse incômodo interior, né, o leve mais longe ainda na santidade, né? Porque Deus quer que o seu santo, quando dá morte, ele vá direto para o céu, né? Sem intermediação, sem parada intermediária, né? Então é por isso que Deus mantém o santo inquieto internamente, né? Uma inquietude que ninguém pode resolver, né? Que ninguém pode resolver. Nem os seus santos de devoção, né? Ou seja, Santa Filomena, São João Batista, enfim, que supostamente apareciam para ele regularmente, não dizia para ele: olha, fique tranquilo, sua vida já está ganha, fica aí, né? Como muitas vezes a gente pensa, né? Poxa, eu sou tão bom católico, eu faço tanta coisa boa, né? Eu frequento os sacramentos, né? Essa tranquilidade, ela nunca é uma coisa boa para o católico, né? Chesterton tinha uma expressão, como é que ele dizia? Ele dizia o seguinte, mais ou menos o seguinte, né, que a única coisa que ele não gostaria de sentir nesse mundo é uma total e completa felicidade de estar no mundo, né? Ou seja, por que isso é ruim, né? Porque nós não fomos feitos para este mundo, né? Nós sempre temos dentro de nós, quer nós estejamos conscientes ou não, uma certa nostalgia do paraíso. Esse tema, nostalgia do paraíso, é um tema frequente na obra do Chesterton. Essa coisa de que nós estamos aqui, mas nós sempre estamos aspirando a uma coisa longínqua, que muitas vezes nós não sabemos o que é, né? Uma certa angústia cujo objeto é desconhecido. Nós estamos aqui angustiados, né? E dizem os entendidos, né, que toda a expressão artística do homem nesse mundo é uma espécie de efusão dessa nostalgia, né? De estar num lugar para o qual ele não foi dimensionado para estar, né?
este mundo, né? Porque nós fomos criados para estar no paraíso. Toda a grande obra de arte, literária, artística de um modo geral, né, tem essa marca, né, a marca da nostalgia, do lugar inadequado que nós estamos, né, do lugar que não há felicidade, não há toda não há como desabrochar, né, todas as potencialidades do nosso ser, né? E essa é a grande angústia, né? Essa angústia, quando ela existe em nós pobres mortais, ela tem uma intensidade que às vezes aparece, às vezes desaparece. Às vezes nós ficamos muito felizes por estarmos nesse mundo, né? E às vezes aparece como uma angústia mais forte. Mas no santo, essa angústia é permanente, né? É permanente. Por quê? Porque o santo também tem pré-figurações e pré-visões do paraíso. Para ele isso é muito mais concreto. Essa vida aqui como uma vida imperfeita, uma vida que não era para ser vivida, do que para nós, né? Nós, quando temos a graça de sentir isso, é por uns instantes, né? por uns breves momentos que a gente tem essa coisa, né? Então, imagina, por exemplo, né, o São Paulo, o grande Paulo de Tarso, né, que esteve no céu, né, certo? Que, enfim, e depois voltou, né? Imagina o sofrimento disso, né? Os santos têm esse sofrimento permanente, porque eles têm uma fresta pela qual ele espia o céu, né? Então ele sabe muito mais do que nós, ele tem consciência disso. Então, essa é a grande angústia, né, do santo. E às vezes nós temos essa angústia. Pela graça de Deus, Deus nos dá essa angústia, né? Tá certo? Bom, estou aqui à página 155, num trecho que estamos quase no final do capítulo, que se chama A Beira do Abismo. Tá certo? E nós continuaremos a ver essa parte no nosso próximo encontro. Pergunto a vocês se há alguma observação de vocês, alguma pergunta, alguma inquietação. Se vocês querem falar alguma coisa. Então, parece que não. Vamos, então... Professor, Sim. eu acho que eu perdi uma parte, mas eu queria perguntar sobre o escrúpulo. Me parece que muitos santos acho que tem, né, escrúpulo, e isso é algo comum. E como que esse santos, esse escrúpulo, ele não é pecaminoso, né? Enfim. E para nós é, né? Às vezes, né? Também, em alguns casos, não é, né? Isso é uma coisa misteriosa, porque assim, mesmo durante o escrúpulo, né, o santo está protegido do pecado, né? O nosso escrúpulo de pessoas normais pode nos afastar permanentemente de Deus, né? Certo? Isso é uma coisa muito comum, né? Na vida de um católico fervoroso, principalmente se ele começa a galgar a escada da espiritualidade verdadeira, né?
Tanto é que todo o manual, né, de teologia mística, ascética e mística, tem lá um capítulo especial, né, sobre escrúpulos, né, de como evitar, de como tratar, de como, enfim. O que eu diria é que nós, os católicos, digamos assim, os pobres católicos, né, o que eles tinham antigamente era uma coisa muito boa, que eram os seus diretores espirituais, né? Os diretores espirituais, uma das preocupações maiores deles é justamente identificar o escrúpulo, né? Porque uma vez identificado o escrúpulo, né, há formas de tratar essa questão, né? Por exemplo, há diretores espirituais, né, há relatos de casos, né? Aqui o próprio Padre Vianney fazia isso com seus paroquianos, né, em que ele proíbe, não é, o fiel de ficar se confessando muitas vezes. Não é? Quer dizer, confessar é muito bom. Confessar frequentemente é muito bom. Mas tem certas pessoas que têm a necessidade de se confessar todo dia, não é? Porque acha que pecou ao longo do dia terrivelmente, que não pode dormir sem confissão, né? Eu mesmo conheci uma pessoa que se confessava um pouco antes da missa, e já durante a missa ela já não comungava porque ela tinha a impressão de que tinha pecado durante a missa. E aí no final da missa procurava o padre para se confessar, né? Então não é que o escrúpulo em si seja pecado, mas ele pode nos levar, né, ao pecado, né? Então, assim, enfim, nós estamos, como eu já disse, né, completamente desprotegidos hoje desse tipo de orientação, né? Nós temos que nos orientar a esse respeito, né? E a esse respeito há muitos materiais bons para se ler, né, a respeito do escrúpulo. Um deles, eu não sei agora identificar a página, nem o capítulo, nem nada. Um deles é o Compêndio de Teologia Ascética e Mística do Padre Tanqueray. Tem um livrinho pequenininho do Monsieur Gomme, sobre escrúpulo, que está editado pela editora da Montfort. Também um livro muito bom sobre escrúpulo, não é? Mas em termos de direção espiritual, realmente eu acho que, enfim, é mais difícil hoje em dia, né, a gente achar um bom padre para nos orientar, né? Mas é uma dos digamos assim, dos instrumentos mais eficazes do demônio contra a fé católica. Isso sem dúvida nenhuma, né? Nós estamos, enfim, sob essa... Agora, o santo tem várias proteções que ele ganhou, né, pela santidade, que o protege de alguma forma. Os santos são muito. Por exemplo, Santa Margarida Maria Alacoque, ela era repreendida pelo próprio nosso Senhor Jesus Cristo sobre isso. São Francisco de Sales sofreu isso, né? Os grandes santos sempre sofrem, né? O que dirá nós, né, pobres pecadores. Mas é isso, enfim, é um caso complicado mesmo de escrúpulo, né? Complicadíssimo do ponto de vista da direção espiritual, né? Tá certo? Mais alguma observação? Mais alguma... E a gente tem, só terminando a respeito do escrúpulo, né? O que a gente tem agora, atualmente, né, além das leituras, né, específicas sobre escrúpulo, é o exemplo dos santos, né? É ler a vida dos santos, entender como é que foi que aconteceu e como que eles superaram, enfim, a quem eles recorreram, enfim, né? Tá certo? Alguma outra observação? Então, tenham todos um santo dia. Muito obrigado pela paciência, tá certo? E até o nosso próximo encontro. Em nome do Pai,
do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São João Maria Vianney, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.